Evangelho, quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 22º capítulo do Evangelho de São Mateus. Demos um salto para o 22º capítulo, mas a proposta desse salto que nos faz a liturgia é para mergulharmos nessa parábola que Jesus conta para os mestres da lei e os fariseus. Então a parábola, como nós vimos, está dividida em dois momentos. Porém, ela está diretamente ligada com o texto anterior que ouvimos no dia de ontem, a conclusão do 20º capítulo do Evangelho de São Mateus. A abertura do 20º capítulo do Evangelho de São Mateus sobre a parábola da vinha. Vocês lembram do binômio que o padre falou ontem? Chamado e imediata resposta? O Senhor apresenta o seu chamado de maneira gratuita. O Senhor, por conta de sua infinita misericórdia, chama o homem para si e oferece por nós o perdão e a reconciliação. E da parte dos homens se espera a resposta imediata. E toda a expressão da nossa vida, a partir dessa resposta, se torna um canto de gratidão a Deus por tamanho amor e infinita misericórdia por nós. Então o binômio chamado e resposta permanecem vivos dentro da parábola de hoje. Aliás, hoje a igreja celebra a memória de São João Eudes, um grande apóstolo do povo de Deus, que no período do 1600, com uma Europa fragilizada por conta de algumas heresias e pelos efeitos da reforma protestante, a devoção aos sacramentos e a piedade popular do povo havia desmoronado. E o Senhor suscitou santos sacerdotes e grandes missionários e religiosos e religiosas para, pelo mundo afora, anunciarem outra vez com ardor o convite a todo o povo de Deus para voltar às fontes da misericórdia do Senhor. Como assim, Padre, voltar às fontes da misericórdia do Senhor?
São João Eudes foi um dos grandes pregadores a respeito do Sagrado Coração de Jesus e do Coração Imaculado de Maria, juntamente com Grião de Montfort, com São Vicente de Paulo, com Jacques Ollier, com Berrulet e tantos outros grandes nomes do mesmo período, do 1600, caminharam pela Europa chamando outra vez o povo à piedade, à devoção e apresentando para eles as palavras que hoje ouvimos. A mesa está pronta. Eles cumpriram o papel daqueles servos bondosos que nós vemos na segunda parte da parábola de hoje, que cumprindo e ouvindo a voz do seu Senhor, correm às encruzilhadas e convidam a todos, a bons e maus, para virem participar. O banquete está pronto, as núpcias estão prontas, é hora de comemorarmos. O Senhor nos entregou, ou melhor, nos chamou a uma festa e nos entregou uma aliança de amor. Por nós foi celebrada uma aliança de amor e nós estamos chamados a tomar parte nessa aliança. E nós vamos daqui a pouquinho ouvir um texto de São João Eudes, que é aquele da liturgia das horas de hoje, associado com um trechinho do texto de um outro autor eclesiástico dos primeiros séculos, chamado São Paciano, do quarto século, bispo, um sermão a respeito do batismo, que completa bem as últimas palavras do sermão de São João Eudes a respeito do amor infinito do coração de Jesus por nós e do chamado a vivermos revestidos da caridade de Cristo. Essa é a parte final, quando se fala a respeito da veste nupcial. Vamos chegar lá. O primeiro momento da parábola, como já identificamos, os interlocutores de Jesus são aqueles que Deus abençoou e revestiu de dons e de sabedoria para anunciarem ao povo de Israel as núpcias do Cordeiro. Então Jesus está falando para eles, para aqueles que, ouvindo o chamado do Senhor, viraram as costas e se preocuparam com tantas outras coisas. Uns com os bens que possuíam, outros com os seus afazeres, com a importância que dava à própria vida. Outros ainda se irritaram por ver que esse Senhor lhes propunha uma mudança de planos. Então aqui nós temos 3 situações bem interessantes que já tivemos a oportunidade de tocá-las durante as meditações dessa última semana. Quantas vezes podemos ter o nosso coração apegado aos bens que recebemos e dessa forma não sabemos render graças ao Senhor e se tornam essas riquezas que ocupam o nosso coração e nos levam a desprezar as riquezas que vêm de Deus e, por fim, o próprio Deus como única e absoluta riqueza do nosso coração. Não nos esqueçamos a advertência que nos fizeram os Santos Padres, dizendo que até mesmo a pastoral e todo o exercício da vida pastoral, todo o exercício da caridade pode se tornar também uma riqueza para o nosso coração quando ali não vivemos a gratidão a Deus, o reconhecimento da nossa condição, o fato de que a nossa força e tudo que o Senhor nos concede para ser oferta de amor ao próximo vem dele, e 2, não nos levamos o povo de Deus a render graças ao Senhor e nos alegramos com as alegrias e dores daqueles que amamos e cuidamos na pastoral. 3. Sem essas 3 realidades, até mesmo os serviços pastorais e o exercício do bem comum pode acabar se tornando uma grande ambição e riqueza do nosso coração que nos leva a desprezar o próprio Deus. Quantos são aqueles que, quando de repente um trabalho pastoral de anos vem suspenso por uma obediência que é devida ao superior que confia uma outra missão, entram em duras crises? Quantos outros não conseguem se separar de uma obra construída e consolidada ao longo dos anos num serviço pastoral para assumir um outro compromisso e voltam constantemente sobre a tentativa de ter não apenas um controle, mas um vínculo quase vital com aquela obra que foi começada. Tudo começa, Senhor, por Ti, caminha para Ti, caminha contigo sobre a Sua regência e tudo coloco em Tuas mãos. A começar pela minha vida.
Se a minha vida está em tuas mãos, tudo que pertence a mim veio de ti e a ti eu entrego para a maior glória do seu nome. Pronto, estamos ali. Entretanto, o primeiro momento da parábola de hoje, o Senhor adverte, é o próprio Senhor que nos conta a parábola, do coração que se apega a tudo aquilo que são as riquezas, os bens recebidos ao longo dessa vida. E, de fato, quantos foram os mestres da lei que talvez não tenham se agarrado ou admitido como riqueza última para o próprio coração a sabedoria que adquiriram com os seus estudos, o status social que passaram a ter no reconhecimento da piedade do próprio povo de Deus, que vê sobre eles uma graça que vem do Senhor, mas eles veem nessa atribuição do povo, que são chamados a serem reconhecidos e amados por eles, mas se valem disso que recebem, não com a generosidade que é própria do coração do justo, mas se apegam ansiosamente àquelas coisas ao ponto de desprezarem depois a simplicidade de Deus e de até se colocarem acima dele em relação a seus direitos, em relação àquilo que deve ser tributado por eles. E que grande paradoxo é exatamente o Deus vivo e eterno escolher enviar seu Filho, o Messias, que eles deveriam preparar a sua chegada e levar o povo à conversão, para que a vinda do Messias o povo estivesse pronto para celebrar a aliança com ele. Em vez disso, o Messias veio, o Filho de Deus se encarnou no seio de uma virgem humilde, numa pequenina cidade de Nazaré, num caminho completamente contrário àquele que a vida deles se tornou como representantes de Deus. Por quê? Enveredaram por essa estrada de desgraça, porque o coração deles se tornou cheio de riquezas. Se apegou de tal forma a tudo aquilo que Deus ofereceu a eles e a tudo aquilo que deveria ser colocado em favor deles para servir o povo de Deus, e se perderam completamente. Outros foram aqueles que se ocuparam a respeito dos seus próprios afazeres, que é um outro risco que pode acontecer na nossa vida. Não exatamente os nossos afazeres, ou melhor dizendo, os nossos negócios. Tomamos às vezes como posso dizer? Começamos a gostar tanto da vida e a edificar um planejamento tão nosso, que tudo aquilo que o Senhor nos propõe começa a se tornar antipático. E quantas vezes fazemos da saúde como se fosse o grande tesouro da nossa vida e gozamos de viver uma vida na organicidade da saúde bem estabelecida. E bom, é verdade, zelar pela nossa saúde, zelar por um programa de vida equilibrado, não tem nada de errado nisso, já falamos. Porém, com muita atenção, porque pode se tornar também um apego para o nosso coração, uma forma de tesouro que nos leva a desprezar aquilo que vem de Deus. Os grandes santos da história eram homens de saúde, homens e mulheres de saúde muito frágil, exatamente para nos fazer pensar sobre isso. A velha e famosa frase, que não falte a saúde porque o resto a gente conquista, alto lá, meu irmão, essa frase não é cristã, pensa bem, ela está incompleta. Se falta Deus, a gente não conquista nada nessa vida. Pode faltar até a saúde. O que não pode faltar na nossa vida, e isso já tivemos a chance de compreender e de ver claramente, o que não pode faltar é a bênção de Deus. O que não pode faltar é que o meu coração esteja sempre orientado para Ele, buscando a Ele tudo aquilo que vem do Senhor. Isso é o que não pode faltar para que a minha família, na continuação de sua história, caminhe na direção da santidade. Todos nós nos encontremos um dia na eternidade. Não porque fizemos o dever de casa, mas porque vivemos a misericórdia que nos foi entregue.
E como patriarca dessa família, zelei ao meu tempo, como falávamos outro dia, né? Olhando o texto de Santo Estevão de Hungria, ao meu tempo, zelei por isso, ensinei meus filhos a zelar pelo mesmo e entreguei. Quando chegou o tempo de partir, parti seguro para a pátria eterna, sabendo que conduzi meus filhos naquele caminho e que o Senhor que me sustentou e me conduziu durante a inteira vida, que eu ensinei para eles a amar e o quanto ele amava cada um desses meus filhos, eles agora, à minha partida, eu testemunhei com os meus olhos que eles confiam no Senhor e tenho na minha vida marcada a certeza que o meu Senhor, como não me abandonou, não abandonará meus filhos. Repouso em paz na conclusão dos meus dias e sigo para a pátria celeste, aonde espero que eles venham, depois de deixarem seus filhos, também caminhando na estrada certa, também caminhando na direção certa, também caminhando rumo a essa mesma pátria. Isso é belíssimo, hein? A gente não pode ignorar isso. Isso é o central da nossa vida. Isso é o que não pode faltar. Se não faltar, tendo isso, aí sim o resto a gente conquista. Segundo a vontade de Deus e para a maior glória dele. Atenção, não conquista porque a gente vai conquistar para ter uma vida boa e melhor e ponto final, isso basta. Basta viver bem e a gente já está satisfeito. Não é bem assim. Não é bem assim. Os santos não viveram tão bem assim como a gente pensa, que os digam os nossos primeiros irmãos mártires. O valor da vida e a segurança de viver bem não está no bem-estar, mas nos valores, na esperança e na fé que alicerça cada uma das nossas escolhas, que nos leva a praticar e a viver sob a regência da caridade. Sobre a regência do próprio Deus, como São João Eudes vai nos dizer daqui a pouco no seu texto. Com tanta delicadeza e com tanta clareza também, muito esquemático e com exemplos bem simples e bem diretos para a gente poder entender. Então isso é o essencial, percebem? Como às vezes até os próprios ditados populares nos confundem, porque parecem ser bem, digamos assim, claros e até mesmo bem orientados pelo Evangelho, mas alto lá, porque nem sempre todo ditado popular aponta, ele precisa ser recuperado, ou melhor, a gente precisa lê-lo, falá-lo à luz da fé. Senão a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Como Deus ajuda quem cedo madruga, sim, de fato, o Senhor ajuda quem cedo madruga. Mas o Senhor faz cair a chuva e faz brilhar o sol sobre maus e bons. Não significa que o Senhor não ajudará aqueles que cedo não madrugam. Madrugar cedo, ou seja, madrugar, né? Como expressão do nosso compromisso com a vida, da nossa responsabilidade no zelo pelo amor ao próximo, como ato de amor a Deus, cedo me levanto, Senhor, para bendizer o Teu santo nome e para glorificar o Teu amor. Cedo me levanto para oferecer por Ti o que é digno para a maior glória do Teu santo nome. Cedo me levanto para viver a vida que o Senhor reservou para mim. Pois como quero Te glorificar por toda a eternidade, já quero poder ter a graça de, sob a regência da Sua misericórdia e a ação do Teu Santo Espírito, fazer dessa vida que tenho agora um canto de amor ao Teu santo nome. Bendito seja Deus, e Deus abençoa aqueles que madrugam com essa disposição. E aqueles que ainda não têm essa disposição no coração, o Senhor abençoa e às vezes, para nossa confusão, abençoa ainda mais, de maneira que eles possam caminhar e conhecer a verdade que vem de Deus e viver uma conversão. Qual é o pai, qual é a mãe que não se preocupa de maneira mais intensa pelo filho que está mais longe da verdade, da vida, da retidão, da justiça, do que é certo, né? Então, da mesma forma, o Senhor protege
e abençoa, enquanto as bênçãos para um é para dar ainda mais vigor no itinerário de conversão e santidade, as bênçãos para o outro é para defendê-los dos perigos e poder levá-lo o quanto antes a uma verdadeira e profunda conversão. Mas Deus abençoa todos, entendem? Bendito seja o nome do Senhor por aqueles que cedo na vida recebem o seu socorro e convertendo-se e colocando-se numa estrada de maior glória ao Senhor com a própria vida, recolhem ainda nesse tempo inúmeras graças, recolhem nesse tempo infinitos louvores ao nome do Senhor e maior alegria terão ainda na glória dos céus. Mas Deus também se apressa, urge em abençoar aqueles que estão longe da verdade, de maneira que preservados da consequência dos próprios pecados, pela intercessão da Igreja, Ele, no seu infinito amor, concede a cada um deles testemunhos a não terminar mais, testemunhos sem fim, a fim de que possam, caindo em si, reconhecer o próprio pecado, viver o caminho de conversão, professar a fé e enveredar, enfim, naquela estrada que o Senhor quis desde toda a eternidade para eles. E assim nós vimos no exemplo outro dia do bom ladrão, que no último minuto, ou melhor, nas últimas horas, não vamos exagerar, nas últimas horas de sua vida e no pior momento, convenhamos, no pior momento da sua vida, isso é tão interessante, porque é mais fundo do poço do que aquilo dali, só quando vieram quebrar as pernas para eles morrerem. Entende? Então, ainda estava para piorar. Se já estava ruim, o momento que ele estava vivendo na cruz, ao ponto da gente dizer, bom, esse é o pior dia desse homem, ele estava vivendo o pior momento da vida dele, e aqui ainda entra com mais beleza aquilo que São João Crisóstomo considerava ontem, em meio a essas dores, em meio a essa tempestade que desaba sobre a vida dele, como falávamos, olha aí, a fé acontecendo, lembrando a imagem das crianças que falávamos ontem, no pior dia da sua vida, o pior momento, um dos piores momentos da sua vida, é exatamente a ocasião em que o coração dele se abre para professar a fé em Jesus, ele que não ouviu a pregação do Senhor, não viu as curas, não ouviu as promessas do Senhor, mas olhando e recolhendo o testemunho de Jesus sem palavras, o testemunho de Jesus, olha que o Senhor na cruz fala pouquíssimo, e fala de maneira pessoal ao coração daquele homem. Depois fala de maneira pessoal ao Pai, à Virgem Maria e a São João que está ao lado dela. Foram aqueles que receberam as palavras de Jesus na cruz, que receberam as últimas palavras de Cristo Jesus condenado. E se dirigiu a esse coração, o último dos corações, que foi o primeiro a entrar no céu, como a gente ouviu no texto ontem. E hoje a gente vê mais uma vez. E ali, antes de recolher as palavras de Jesus, que fica como herança para ele, as palavras do Senhor foram fundamentais porque o pior momento da vida dele estava por vir ainda. Se aquele dali já era ruim, pior seria quando lhe quebrassem as pernas para ele morrer por asfixia com os braços estendidos na cruz. Então o pior momento ainda estava por vir. Mas ele, nesse pior momento da vida dele, caminhou com Cristo, caminhou trazendo consigo a promessa do Senhor. E o que sustentou naquela dor ainda maior que o esperava nas próximas horas, a promessa que o Senhor lhe fez. O Senhor não permitiu que ele descesse às profundezas do vale da sombra da morte, sem que ele fosse à frente, sem que o cajado da sua promessa lhe conduzisse. É lindíssimo isso, não é verdade? Nem sempre olhamos assim o texto, mas olha como a meditação de hoje, o Evangelho de hoje está nos dando essa chance de voltarmos e olharmos com essa beleza e profundidade a experiência daquele nosso irmão,
a tradição nos diz que se chamava Dimas. E ali temos o testemunho dele declarado a partir da amabilidade dos olhos, do silêncio de Jesus crucificado, do testemunho, dos gestos do Senhor, como ontem também fazíamos referência. Mas pode acontecer, como os mestres da lei, da parábola, como os mestres da lei, a quem Jesus conta a parábola, que muitos se ocupem de tal forma dos seus próprios negócios, ou seja, se ocupem de tal forma com a sua própria vida, fazendo seus planos, projeções e estabelecendo para si a compreensão do bem-estar e a compreensão do valor da própria vida, segundo os próprios padrões, que Deus se torna um constrangimento para eles. E quando chega a doença, parece que Deus deixou de nos amar. E quando chega uma contrariedade, parece que Deus agora se torna quase um adversário, uma ameaça. E quando chegam as mudanças inesperadas com as dores da vida, parece que Deus nos castiga, porque estamos muito felizes onde nós estamos. Jamais o nosso Deus faria algo desse tipo. Tudo que o Senhor concede na nossa vida é sempre para que nós possamos caminhar em direção à santidade. E se essas coisas estão sendo concedidas por Deus, permitidas por Deus sobre a nossa vida, te asseguro, é para que se mudem os planos e não haja na sua vida outro plano que não seja a vontade de Deus, porque é esse o modo de entrarmos no reino dos céus, quando a vontade de Deus for tudo na nossa vida. E se todas essas coisas são permitidas pelo Senhor, talvez seja para a sua conversão, para que, caindo em si sobre essa verdade que tem se transformado o nosso coração, a nossa vida, a gente se dê conta que os nossos negócios, vamos usar assim a imagem da parábola, não é a melhor escolha. Mas renovar o ato e a vivência da pobreza e da entrega pessoal, a fim de que o Senhor, com sua sabedoria, sua palavra, o seu ensinamento, revele ao nosso coração, e é preciso a gente pedir isso diariamente, manifeste a sua vontade, a fim de que nós possamos cumpri-la e fazer da nossa vida um ato de amor e de gratidão a esse Deus cuja vontade não é outra senão que nós tenhamos a vida e vida em abundância e cheguemos junto com Ele, para estarmos junto com Ele na eternidade. Que maravilha! E outros, como ouvimos na parábola, já chegaram a tal ponto que se levantam com hostilidade e atentam contra o próprio Deus. Então, já falávamos disso, algumas meditações bem lá atrás, né? Não existe um espaço, digamos assim, neutro. Se o coração cria, ou melhor, se o coração se habitua a estabelecer uma oposição com Deus, ou a estabelecer uma resistência a tudo aquilo que vem do Senhor, o fim último disso será transformar-se em um verdadeiro inimigo de Deus. Assim como o coração que se deixa tocar por aquilo que vem do céu e deixando-se tocar, consente que Deus possa falar por primeiro em sua vida, se tornará um grande amigo dele ao longo do tempo. Então não existe essa possibilidade de vamos deixar para depois. O Senhor está nos falando hoje, mas vamos nos dar a chance de viver um pouco mais a vida desse modo agradável, porque daqui a pouco a gente vai ter que viver de um modo mais desagradável, como pede o Evangelho, que nos faz ter que deixar alguns vícios que achamos e consideramos que sejam suficientemente satisfatórios. Atenção, que quanto mais a gente vai consentindo com os vícios, mais o nosso coração se habitua às condições daquele vício e mais difícil vai ficar com o passar do tempo nos afastarmos para permanecermos com Deus. E aí vamos nos dar conta que talvez não seja tão simples assim nos afastarmos daquilo que
nos faz mal. Mas esse parênteses pequenininho fechado, voltemos à sequência do texto. Diante da maldade, da perversão, isso é uma coisa interessante. Já falamos em outra meditação também. Às vezes nos escandalizamos com a presença do mal no mundo. Meu irmão e minha irmã, busque a verdade, busque o bem. Mas nós não devemos condenar a maldade e denunciá-la? Sim, isso é o nosso dever profético como batizados. Sim, devemos fazer. Mas isso vem depois de cantarmos no mundo o amor ao nome do Senhor. E isso também acontece como expressão do amor a Deus. O que isso significa, Padre? Significa que todo o nosso ato profético de denunciar o mal e de protestar contra ele no mundo precisa ser purificado na fé. Senão nós nos tornaremos tão violentos quanto os violentos que condenamos. Se eu não renovo à luz da fé o meu amor ao Senhor, e se não faço passar sob a consolação de Deus as minhas dores, dificilmente crescerei na compaixão e, por fim, o chamado à conversão pode se tornar uma retaliação pelo mal sofrido e pelas dores amargadas que ficaram na nossa história. Então é muito delicado isso. Lembre-se, eu sempre falo, quando falamos dos mártires cristãos do nosso tempo, de rezarmos não apenas pelos que estão sendo conduzidos ao martírio. Vocês estão acompanhando todo esse drama no Afeganistão. E não tenham dúvidas, os nossos irmãos cristãos são uma minoria ali, mas serão os primeiros a serem mais severamente massacrados em meio a tudo isso que está acontecendo ali. E nós precisamos rezar por eles, para que fiquem firmes na fé. Mas, ao mesmo tempo, precisamos rezar pelos irmãos mais novos, pelos filhos, que, vendo a brutalidade da execução de seus pais e avós, podem encher o coração de ódio e de espírito de vingança. O desejo de ver aquilo tudo acabar e ter um fim não chega a uma experiência de desejo de conversão dos agressores, se todas as dores que esses agressores me causaram não passam sob a experiência da consolação que vem de Deus e sob uma experiência que nos leve a crescer na compaixão pelo próximo. E isso supõe uma experiência de fé e de esperança muito forte. Do contrário, ela se torna revanchismo, e o desejo de ver com que aquilo tudo acabe se torna espírito de vingança. E aí, o mal que o maligno não fez diretamente contra eles na carne, pode fazer contra eles no espírito, e esse é muito pior, né? Então, precisamos sempre estar atentos a isso. Aproveitando mais uma vez e abrindo mais um parênteses. Aliás, o padre gosta de abrir parênteses, né? Vocês já perceberam isso? Espero que a gente não se perca nos parênteses abertos, consiga abrir e fechar todos eles e voltar sempre ao nosso fio principal da meditação. Então, o que nós estamos vendo? Às vezes nos preocupamos demais com a extinção do mal. Desejemos, tomemos como o nosso compromisso profético nas mãos, mas recorda-te desse texto. Mais do que nós possamos sentir asco de toda a maldade presente no mundo, Deus sente e aplicará a sua justiça. Que isso nos dê ao menos a segurança necessária para buscarmos primeiro o bem, o reino de Deus e tudo o que vem dele. Antes de combatermos o mal, precisamos buscar o reino de Deus e toda a sua bondade. Precisamos buscar o amor de Deus por primeiro, e que o nosso coração se oriente nessa direção.
Às vezes a gente se precipita rapidamente em querer contrastar o mal, mas o nosso coração ainda não se tornou pleno de Deus. E aí a gente escorrega no meio da estrada. A segunda parte do Evangelho de hoje, nosso tempo já chegou, tá vendo? Entre um parênteses e outro, o padre espicha pra caramba. E nem sei se a gente consegue ler a carta de São João Eudes. Vamos ver. Só para pegar a segunda parte do texto de hoje, que tem um significado muito grande. As núpcias estão preparadas, o Senhor manda os operários irem chamar as pessoas, todas que encontrarem pela rua, bons e maus. E todos respondem. Todos vêm para a festa. A festa de núpcias fica cheia. E aí, no caminhar, o Senhor percebe que tem um que está sem as vestes, o que significa dizer que todos os que vieram para a festa, se estavam pelas ruas e estavam na condição de maltrapilhos, como o próprio texto observa, chamai os cegos, coxos, todos aqueles que estão ali na condição que estão, bons e maus, o convite para vir foi tão significativo que todos eles, exceto um, esse um está ali para evidenciar exatamente isso, todos eles, diante do chamado, responderam imediatamente e se prepararam à conversão. Aqui é o testemunho, a veste nupcial é a passagem da conversão. O chamado desse Senhor fez uma alegria tão grande no coração deles que imediatamente eles respondem e se preparam. O caminho da conversão. E se preparam. E aplicam todas as medidas necessárias a partir desse chamado para ir ao encontro de tão grande e significativo convite. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça. E ouçamos agora o texto de São João Eudes, que, como pregador no 1600, caminhou convidando tantos homens e mulheres para tomarem parte no banquete do Senhor. Rogo-te, irmãos, medites. Rogo-te, irmão, medites que nosso Senhor Jesus Cristo é tua verdadeira cabeça e tu, um de seus membros. Ele está em relação a ti como a cabeça com os membros. Tudo que é dele é teu, espírito, coração, corpo, alma e todas as faculdades. Perceberam que ele inverteu? Não é tudo que é teu é dele, tudo que é dele é teu. Como ele evidencia a humildade do Senhor e a generosidade do Senhor. São para que tu os uses como se fossem teus, a fim de que, servindo, tu o louves, o ames e glorifiques. Por teu lado, tu lhe és como membro para a cabeça. Por isso deseja com ardor usar todas as tuas faculdades como ele usou, para servir e glorificar o Pai. Mas não apenas ele é teu, porém, quer também estar em ti, vivendo e reinando em ti, tal como a cabeça vive e reina sobre os membros. Quer, pois, que tudo o que nele existe viva e reine em ti. Assim o seu espírito em teu espírito, o seu coração em teu coração, todas as faculdades de sua alma em tuas faculdades, a ponto de se cumprir em ti, meu irmão, estas palavras: glorificai e trazei a Deus em vosso corpo, bem como manifestaste a vida de Jesus em vós. Tudo quanto há em ti, meu irmão, nele tem de ser inserido, e deves receber dele a vida e ser por ele também guiado em teus passos. Não terás vida verdadeira a não ser nele, em Cristo Jesus, única fonte da verdadeira vida. Fora dele só encontrarás a morte, a perdição e a dispersão. Seja ele o único princípio de teus movimentos, ações e forças de toda a tua vida. Dele para ele, meu irmão, tens de viver para realizares as palavras: nenhum de nós vive para si ou morre para si. Se vivemos, para o Senhor é que vivemos. Se morremos, para o Senhor é que morremos. Vivos ou mortos somos do Senhor. Para isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, deves ter com ele um só espírito, uma só alma, uma só vida, uma só vontade.
uma intenção, por fim, um só coração. E ele será teu espírito, teu coração, amor, vida e tudo que é teu. Para nós, para os cristãos, estas grandes realidades têm origem no batismo, mas aumentam e se fortalecem pela confirmação e boa prática das outras graças de que Deus lhes dá participarem. E tudo isso Ele aperfeiçoa principalmente pela Santa Eucaristia que nos oferece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Eudes e da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.